Os recursos que entram dentro do orçamento, existem os recursos livres e os recursos que são vinculados. Poderia explicar um pouquinho? Existem algumas receitas que elas têm a vinculação específica. E existem receitas que elas são obrigatórias, receitas que são geradas para cumprir despesas obrigatórias. Então a gente tem receitas e despesas que têm vínculo, despesas que são obrigatórias e despesas que são discricionárias. O que a gente chama de despesa vinculada à receita é aquela que tem um carimbo, né? Apesar de que tem aquele negócio lá no Congresso da desvinculação das receitas, que brigam, volta e vai, e aquilo às vezes libera, às vezes não libera. Mas vinculação, ela está relacionada a coisas tipo assim, as contribuições CPMF, CID, elas são criadas e vinculadas a algum tipo de despesa específica, né? Então, essa é a relação de vínculo, né? Quando tu tem uma receita que ela te obriga a usar naquela determinada despesa. E nós temos as despesas obrigatórias. Então, a União, até 15% da receita corrente líquida tem que ser destinada à saúde, e nos estados e municípios, até 25% da receita corrente líquida tem que ser destinada para a educação, para o ensino. Então aí elas são obrigatórias. Só que além dessas despesas que são obrigatórias, tem folha de pagamento, né, dos funcionários da União, do Estado, do município, tem aposentadorias, tem as transferências entre União, Estado e município, que são, digamos assim, despesas obrigatórias. Então, tudo que a gente arrecada, não dá para escolher, olha, entre pagar a folha e pagar uma obra. Não, tem que pagar a folha porque ela é obrigatória. A obra é discricionária. Então, aí eu tenho essa possibilidade de definir o que eu vou fazer primeiro. O município, ele arrecada essencialmente ISS e IPTU. Tá? Tem algumas outras taxas, mas daí não... Taxas, algumas coisas, ou algumas contribuições, essas sim são vinculadas, contribuição... O trânsito é vinculado, eu acho, né? Tudo que for contribuição, ela existe para isso. Então, contribuição para iluminação das ruas, então arrecada aquilo para usar para isso. O que é contribuição, ela tem vínculo. Ele arrecada IPTU e ISS, mas ele vive, né? Tem município que não arrecada quase nada de IPTU e ISS, então ele vive da transferência do ICMS, que vem do Estado, e ele vive também do imposto de renda e da parte de PIS, COFINS, que vem da União. Então, essas transferências, elas podem ser utilizadas para manutenção de forma geral. Acontece alguns casos, por exemplo, de transferências que são destinadas a projetos, ou então Fundeb, esses de fundo da educação, que são recursos que a União envia para o município, faz transferência, mas essa transferência ela é vinculada a isso, né? Então essas transferências que são vinculadas acabam tendo que usar o recurso dessa forma. Então essa configuração toda é que faz com que o gestor tenha que entender, né, do que ele arrecada, como é que entra esses recursos. Então, em municípios como o nosso, que é um município com forte viés aí do porto, de indústrias, né? A gente tem uma arrecadação própria, mas ela depende muito também do ICMS que é arrecadado e de outros impostos. Porque não fica tudo aqui, né? Porque às vezes... Não fica, porque na verdade o Estado, a União, ela arrecada tudo e aí ela faz um rateio, né? Que essa é aquela briga política que existe de que os municípios o recurso não deveria ir para a União nem para o Estado, tinha que ficar direto no município.